3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Professor Érico Pagotto aqui, com a disciplina de Projeto Integrado 1. Na aula de hoje eu vou fazer uma rápida recapitulação dos principais pontos que a gente viu na semana passada e vou esclarecer dúvida dos alunos que estão fazendo o seu projeto. Lembrando que a próxima etapa avaliativa na disciplina de ProInter vai ser a entrega do relatório final com o orçamento do projeto que vocês desenvolveram, certo? Bom, então o objetivo da aula de hoje é a gente tentar estabelecer uma relação entre a EAP e o orçamento que vocês já desenvolveram. Lembrando que a EAP é a estrutura analítica de projeto, como é que o seu projeto vai ser desenvolvido. A gente tem que montar uma planilha de custo por etapas, estimando o custo total do projeto. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue construir um gráfico de custos por etapa também, certo? Bom, normalmente a gente faz a orçamentação de um projeto com base em custos com mão de obra, custo com materiais e serviços terceirizados. Não vale terceirizar o trabalho todo, ok? Parte do trabalho tem que ser executado pela empresa de vocês. Isso, inclusive, foi um ponto que eu destaquei no feedback que eu dei para alguns grupos que já tinham me mandado as suas EAPs e as suas descrições de escopo do projeto. Não adianta você montar uma empresa com 300 funcionários e terceirizar todo o trabalho, né? Alguém tem que fazer a atividade final do seu projeto. Neste caso, no caso do nosso projeto aqui na disciplina de ProInter, precisa ser a sua empresa. Você não pode terceirizar 90% do trabalho que precisa ser desenvolvido para a execução do projeto, senão você está terceirizando praticamente todo o projeto. Bom, essa separação em pessoal, materiais e serviços terceirizados, ela é feita geralmente porque cada uma desses itens envolvem alíquotas de impostos diferentes. No nosso caso, a gente não vai discutir isso em profundidade aqui nessa disciplina, nesse primeiro momento. Isso a gente vai deixar para discutir um pouco mais para frente, porque a gente está dando uma visão de helicóptero, está olhando uma visão como um todo da organização do projeto por etapas. Então, esta é o modelo de planilha que eu gostaria que vocês utilizassem. Aqui vocês vão colocar o nome da sua empresa e o departamento, se for necessário, com as datas. Aqui é o cliente para quem você vai fazer o projeto e aqui o nome do seu projeto. Nesse exemplo didático, eu separei em 3 etapas, 1, 2 e 3, planejamento, execução e avaliação. E como é que vocês vão preencher? Então, vocês vão preencher com dados fictícios aqui da empresa solicitante, do cliente do projeto. E aí, na planilha seguinte, eu estou dando um zoom nesse quadro aqui, a gente colocou essas 4 colunas aqui. Essa coluna é a coluna da unidade. A unidade é como é que você vai quantificar cada um desses itens. Então, o gerente de projetos é quantas horas ele vai trabalhar no seu projeto. Aqui a quantidade de horas que ele vai trabalhar e aqui o valor unitário que você vai pagar pela hora trabalhada. E esse valor total é a multiplicação do valor unitário pela quantidade. 1 vezes 10 é igual a 10. Para o analista de projeto é a mesma coisa. Horas, porque você vai pagar as horas de trabalho. Como que a gente calcula a hora trabalhada? Pega o salário da pessoa e divide pela quantidade de horas que tem em um mês. Quantas horas tem em um mês? 160 horas, considerando que a pessoa trabalha 8 horas por dia, ok? Os serviços de terceiro, você pode terceirizar, né? Você pode cobrar em unidade. Então, quanto é que custa fazer a manutenção de um prédio por um mês? Quanto é que custa um aluguel de um imóvel por um mês? Quanto é que custa? E aí você vai botando os quantitativos, certo? Se você tiver que fazer compra de materiais, coloca aqui nessa etapa e aqui você pode acrescentar quantas linhas você quiser. Não é necessário ficar só com essas 4 linhas. Isso aqui é só um exemplo que eu dei para vocês. Na tabela de vocês, vocês vão ter que colocar a quantidade conforme estava na EAP que vocês desenvolveram na etapa anterior. Beleza? Tem que haver uma coerência entre esses itens. Então, aqui, neste espaço, a gente vai ter a alocação de recursos. Então, o gerente de projeto é um recurso, o analista de projeto é um recurso, os serviços terceirizados, o material que a gente vai cobrar são
comprar, né, são recursos do projeto. Aqui é a unidade de medida, então prestem atenção qual vai ser a unidade. Ah, eu poderia colocar salário mensal? Poderia. Aí a unidade aqui seria mês, não é meses, é mês. E aí aqui a quantidade de meses que você vai utilizar. Então, se ele vai trabalhar por 10 meses, é o valor de um salário vezes 10 meses. A quantidade necessária por unidade, então, quantos serviços terceirizados, quantos materiais, quantas horas de trabalho, quantos meses de trabalho. O preço por item, como é que você calcula o preço por item? Se você vai contratar um engenheiro, você pode procurar que o Conselho de Engenharia tem lá o preço que eles recomendam que se pague para um engenheiro. Se você vai comprar um serviço terceirizado, você pode ligar em uma empresa, por exemplo, quero contratar serviço de vigilância, quero contratar serviço de escolta, quero contratar serviço de transporte. Você liga em 3 empresas, pede 3 orçamentos e calcula uma média de quanto custaria contratar esse serviço. E aí é assim que vocês vão montar a tabela de vocês. Vou mostrar aqui para vocês agora, na planilha que eu fiz, um exemplo prático de como é que isso funcionaria, certo? Então, vamos supor aqui que o meu gerente de projeto, vamos supor que ele vai trabalhar durante 40 horas no meu projeto, 40 horas, que o valor que a gente paga da hora para ele digamos, valor de custo, não é o valor que a gente paga para ele, é o valor de custo, quanto ele custa para a minha empresa. Vamos supor que ele custe R$40 a hora, certo? Então, uma semana de trabalho dele, 40 horas de trabalho, significa 1.600 horas. O salário mensal dele vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 1.600. Aí vamos supor que o analista de projeto vai trabalhar 80 horas, 2 semanas, ou vamos supor um mês, 160 horas. O analista vai trabalhar durante um mês, o valor do salário dele é R$25 a hora, portanto, o salário dele de um mês é de R$4.000. Vamos supor que você vai contratar serviços de terceiro, um buffet, vamos supor que você vai contratar um buffet de café, e que esse buffet de café custa, digamos, R$200. Então, mais R$200 aqui na planilha. E recursos materiais, descrever. O que é que você vai comprar de recursos materiais? Vamos supor que na etapa de planejamento, você vai comprar um computador, por exemplo. Então, você bota aqui computador e bota aqui R$1.500. Pronto. Então, o orçamento desta etapa deu 1.500. A gente fecha essa e abre a planilha de execução. Seguindo a mesma quantidade, então, para o gerente de projeto, eu vou pagar R$40. Para o analista, eu vou pagar 25. Vamos supor que não vai haver serviços de terceiros, 0 e 0. E nem vou comprar recursos, 0 e 0. Aí vamos supor que o nosso projeto vai durar 3 meses, então 3 vezes 4, 12. Aqui é a quantidade, na verdade, né? Então, vamos supor que ele vai durar 3 meses. Então, eu vou multiplicar 3 meses vezes 40 horas. Então, são 120 horas. 3 vezes 160 é igual a 3 vezes 160. Vai dar 480 horas de analista de projeto. 480. Já deu o total de itens ali. E vamos supor aqui que na etapa de avaliação, eu vou gastar 20 horas do gerente e 20 horas do analista. E aqui vamos supor que vai ser 0 e 0. O meu gerente custa R$40 a hora, o meu analista custa R$25 a hora, eu tenho aqui o total do meu projeto e aqui eu vou colocar o total geral. Este vai ser igual a este
este mais então é os três que eu tenho que colocar, né? Del vai ser igual a o valor desta célula mais o valor desta célula mais o valor desta célula, enter. Total do meu projeto é de R$25 mil, ok? Então, ele já fez a soma aqui dos valores totais. E aqui eu tenho o custo por etapa do meu projeto, certo? Esse gráfico aqui não está ok, eu vou vir aqui e vou inserir um novo gráfico. Inserir, gráficos recomendados, ok, pronto, certo? Então, olhando esse gráfico, a gente já consegue perceber que qual que é a etapa mais cara? Claro, é a execução do projeto. Aqui tem alguns outros modelos de gráfico que eu poderia usar, né? Vamos botar esse aqui para ficar bonitinho. E pronto, aqui estão os custos do meu projeto de forma gráfica. Percebam que não tem nenhuma dificuldade na elaboração desse gráfico que eu mostrei para vocês, né? Se eu já tenho a minha planilha aqui dos totais, basta eu selecionar esses custos aqui e aplicar, pedir aqui, vir aqui e inserir um gráfico. Ele já dá alguns modelos de gráfico recomendado, eu poderia ter inserido um gráfico de pizza, né? Ele já me dá algumas opções aqui de gráfico. Salvar. Ele travou ali, deixa eu compartilhar novamente. Opa, peraí. Vou abrir novamente aqui. E vou compartilhar a tela. Pronto. Já trouxe aqui de volta no formato de pizza, ok? Aí aqui nesse formato de pizza eu posso pedir para ele botar, por exemplo, o rótulo dos dados. E posso escolher onde é que eu quero que ele coloque esse rótulo dos dados. Posso botar na extremidade externa, posso botar melhor ajuste, posso botar para fora, ok? Posso pedir para ele colocar uma legendinha ou não, onde eu quero, parte inferior, por exemplo, aí ele está colocando aqui, né? Azul é o planejamento, vermelho é a execução e cinza é a avaliação e pronto. Simples assim, eu faço um orçamento e um gráfico. Ok? Cancelando a visualização, volto aqui para vocês e pergunto. Tem alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Bom, então o que vocês vão me fazer na última etapa do projeto? Última etapa do último trabalho da disciplina de ProInter. Então, no dia da prova de modelos de gestão, vocês vão me entregar novamente todos os itens do projeto integrado, que são a declaração de escopo, a EAP, cronograma físico, que é aquele das datas, né, que tem os quadradinhos pintadinhos, e o cronograma financeiro, com o gráfico, que é esse que eu passei aí para vocês na aula de hoje. Veja que os modelos já estão todos formatados. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Alguns grupos já me mandaram, eu estou dando as devolutivas por e-mail à medida que eu tenho recebido os arquivos, e eu fico à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma informação adicional. Tá tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, né? O meu e-mail é aquele e-mail de sempre que eu vou deixar aqui para vocês. Compartilha novamente aqui. Meu e-mail é aquele de sempre, ericopagoto@yahoo.com. Não tem o BR no final. E eu fico à disposição. Sucesso, tranquilo, favorável. Pessoal, boa semana para vocês. Um abraço.
bom trabalho, até a próxima. Tchau.